Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cash, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e antes de a gente apresentar o nosso convidado, peço que você encarecidamente nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, Ética Oficial, YouTube, Ética Cash. Beleza? Pessoal, hoje nós estamos aqui na Pascom e simplesmente o Ética está participando de uma das oficinas, certo? Do Padre Tiago, que veio lá de Marília para estar aqui conosco hoje. Então, Padre, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Todos aqui de Campo Grande estão super felizes com a sua presença. E eu fiquei ainda mais feliz ainda sabendo que o senhor conhece meu cunhado lá de Barretos. Mas muito prazer em estar aqui com você, com o senhor, né, no caso, principalmente apresentando essa oficina aqui para a gente. E nós temos várias dioceses presentes aqui atrás das câmeras, os quais enviarão um representante para estar aqui conosco daqui a pouco. Então, muito obrigado, Padre, pela sua presença aqui na Pascom Regional Oeste. Isso aí, meu caro irmão, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de transformarmos a nossa oficina de produção de texto jornalístico para as redes sociais em podcast. Vai ser um modo diferente, mas ao mesmo tempo dinâmico, de produzirmos um material que vai ajudar os nossos agentes da Pascom no trabalho cotidiano. Nós sabemos que hoje o grosso, se assim a gente pode chamar, do nosso trabalho de Pascom, ele é feito onde? Nas redes sociais. Então nós precisamos investir no nosso aprimoramento para que as redes sociais da nossa paróquia, da nossa diocese, elas estejam cada vez melhores no sentido do anúncio do Evangelho. Infelizmente, nós às vezes somos muito amadores em nossas redes sociais, mas nós não podemos. O Evangelho é coisa séria. Então nós precisamos fugir do amadorismo, buscar o profissionalismo, não pela técnica em si, mas pela grandiosidade do conteúdo que nós apresentamos. Nós apresentamos Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o grande tesouro das nossas vidas. Então, Bruno, não podemos fazer de qualquer modo. Uau. Precisamos buscar a técnica cada vez mais, mas a partir do coração, para que tudo aquilo que nós produzimos enquanto Pascom possa nos ajudar neste bonito caminho de evangelização. Perfeito. E o senhor vai disponibilizar aqui, o Mário vai colocar aí na tela para a gente, a introdução da sua oficina, né? E aí o senhor fique à vontade. Eu estou mais para aprender aqui do que Bruno, necessariamente nós vamos conversar. Um host. Estou mais para aprender aqui, Padre, com o senhor. Meu caro irmão, por que comunicar as ações da nossa paróquia, da nossa diocese, do nosso regional nas redes sociais? Justamente porque a evangelização é uma missão que Deus quis acumular. Cada um de nós que somos comunicadores pastorais. Ser da Pascom é uma missão e uma responsabilidade que Deus nos dá. Então, nós precisamos abraçá-la cada vez mais com solicitude e utilizar de todos os meios para este anúncio coerente da graça de Deus. De modo muito especial, o conteúdo desse nosso podcast é a produção de textos jornalísticos para as redes sociais. Nós sabemos que nas redes sociais é tudo muito rápido. As pessoas não têm paciência e não querem ficar lendo muito. Então, para uma produção coerente da nossa paróquia, da nossa diocese, do nosso regional, nas redes sociais, é um conteúdo que seja rápido, mas que não deixe de ser profundo. Lembrando que a base de tudo é o anúncio de Jesus Cristo. Então nós devemos fazê-lo de um modo assim bastante profundo e ter essa sensibilidade, este feeling de buscar o melhor modo de se escrever. Uma escrita que seja rápida, leve, mas não deixe para trás aquilo que é necessário. Então nós faremos já, meus amigos que estão aqui das dioceses de Coxim, Naviraí, Jardim e da Arquidiocese de Campo Grande, nós vamos ter esse desafio de traduzir para as redes sociais a experiência que nós estamos fazendo aqui
neste encontro da PASCOM do Regional Oeste 1. Olha a sensibilidade do comunicador pastoral. É traduzir em palavras a experiência de fé vivida. Então, qual vai ser a grande responsabilidade de vocês e, ao mesmo tempo, o conteúdo vocacional de todo pasconeiro? É transformar para as redes sociais aquela experiência que nós vivemos enquanto homens e mulheres de fé. Isso que vocês vão fazer enquanto oficina aqui, na verdade é o reflexo daquilo que vocês fazem no cotidiano pastoral. Quando a gente faz a cobertura de uma missa solene, de uma procissão, de um terço, de um culto religioso, de uma atividade da nossa paróquia. A sensibilidade do coração do pasconeiro é justamente transformar em fé aquilo que nós experimentamos no seio da comunidade, para que outras pessoas, ao acessarem as redes sociais da nossa paróquia, do nosso regional, da nossa diocese, possam se sentir assim instigadas em fazerem a mesma experiência. Então, muito mais que uma propaganda da nossa paróquia ou da nossa diocese, o perfil, a página da nossa diocese, de uma pessoa da nossa comunidade, muito mais que uma propaganda, é uma experiência de fé que nós proporcionamos, seja pelo texto que escrevemos, seja pela foto que ilustramos. É, na verdade, um grande exercício de sensibilidade. Sim. A fé de cada um de nós traduzida em palavra, traduzida também em fotografia, para que nas redes sociais nós consigamos compartilhar esta experiência com os usuários, com os internautas. Então não é marketing religioso, é vivência de fé, que vai ser transferida ou ao mesmo tempo multiplicada para que outros se sintam assim instigados em fazer parte da nossa comunidade. Perfeito. Não tenho nem que acrescentar com tanto espetáculo. O senhor fala muito bem, padre. Ô, Parabéns. meu caro irmão, pelo amor de Deus. Então, olha, Vou colocar na... como, meus caros amigos, nós falamos de toda essa importância daquilo que a gente produz para as redes sociais, nós precisamos ter muito em mente e também no nosso coração que a nossa produção, que tudo aquilo que nós vamos fazer é para evangelização. Vocês vão ver nesse material que eu mostrei para vocês, que eu enviei para vocês, que vai ser muito próprio para a diocese de onde eu venho, da diocese de Marília. Mas isso vai ser transferido para Coxim, para Naviraí, para Campo Grande, para Jardim, para que vocês possam adaptar e assim evangelizar a partir da realidade de vocês. Podemos abaixar um pouquinho mais, meus amigos. O objetivo é nos auxiliar, é ajudar cada agente de PASCOM a ser um instrumento na vida de todos os internautas. Nós vamos traduzir em palavras a experiência de fé de cada um de vocês e de todos aqueles envolvidos naquilo que nós vamos fazer enquanto produção. Algo que é muito importante nós termos em vista é a linguagem que nós vamos utilizar. Nós precisamos, assim, meus amigos, falar da forma com que o nosso povo fala. E isso não é fugir do coloquialismo, mas é trabalhar a partir da nossa realidade. Às vezes, quando a gente vai escrever um texto mais oficial, nós vamos procurar palavras difíceis, nós queremos assim rebuscar a nossa produção e isso, ao invés de ajudar na comunicação, mais atrapalha, o que antigamente nós chamávamos de ruídos da comunicação. Eu gosto sempre de dizer que para a escrita, o menos é sempre mais. Quanto mais simples, quanto mais próximo da vida das pessoas, melhor o nosso texto vai ser. Então, fujam de palavras difíceis, fujam de palavras que não estão no nosso cotidiano e busquem as palavras
que mais estão próximas de nós, porque elas serão de fato palavras acertadas, porque são palavras simples que nós utilizamos no nosso cotidiano e que vai ajudar no nosso entendimento. Então a gente precisa para isso também evitar em escrever em primeira pessoa e de usar adjetivos, porque o adjetivo ele vai trazer valor à nossa sentença. E não somos nós que escrevemos que devemos dar o valor, mas justamente o leitor, que vai, a partir daquilo que nós traduzimos enquanto experiência de fé, querer ou não aquilo, aderir ou não aquilo que nós fazemos parte. Então, por exemplo, trazendo para o nosso encontro, a gente não vai poder dizer assim, cerca de 60 agentes de pastoral estiveram em Campo Grande para um lindo evento estadual da PASCOM, para um ótimo evento estadual da PASCOM. Ou vamos traduzir lá para a nossa realidade paroquial. Lá no interior de São Paulo, de onde eu venho, a gente fala assim, a gente convida o nosso povo para extraordinária quermesse, para sensacional quermesse. Quem vai falar que é sensacional é quem provou a quermesse. Não somos nós que estamos propondo, entende? Nós precisamos evitar os adjetivos, usar palavras mais simples para agregar valor. E este valor que os adjetivos dão, quem vai proporcionar é o leitor, e nunca nós que produzimos o nosso texto. Tentarmos usar menos termos técnicos e utilizar termos do cotidiano das nossas pessoas, da vida dos nossos leitores. Naturalmente, alguns termos próprios da estrutura eclesial nós vamos precisar utilizar no nosso texto, mas a gente vai tentar traduzi-lo para a realidade do nosso povo, de um modo bastante concreto, de um modo bastante coerente. Lá no final eu vou trazer nesse material alguns exemplos que irão nos ajudar. Tranquilo, meus amigos? Alguma dúvida até aqui? Trazendo essa introdução, nós vamos perceber então a notícia em si que vai para as redes sociais. E nós precisamos compreender que uma notícia, um fato noticioso, deve ajudar o leitor a entender aquilo. Então, quanto mais simples e quanto mais explicável for o nosso texto, melhor para a compreensão. O texto ele tem algumas partes. Vamos começar pelo título, que é muito importante. O título, meus amigos, é o primeiro contato que o leitor vai ter com a nossa produção. Então, o título ele tem o objetivo de atrair e de trazer ao leitor o ponto central daquilo que ele vai ler. Quanto mais atrativo for o nosso título, melhor para que os internautas que estão na nossa rede social possam querer continuar a ler. Então, nós que estamos produzindo os textos jornalísticos para as redes sociais, precisamos ter muito cuidado e trazer toda a atenção para o título. O título deve ter a alma daquilo que nós escrevemos, deve traduzir todo o conteúdo que está nos nossos parágrafos, mas ele deve ser bastante criterioso. Quanto mais chamativo o título for, melhor. Naturalmente, a gente não pode deixar um título apelativo, não. Ele tem que ser chamativo, tem que despertar interesse, curiosidade nos leitores, para que eles possam continuar a ler. Tranquilo, meus amigos? Alguma dúvida? Olha, algo que seja muito bacana para a gente utilizar nos nossos títulos. E eu trouxe aqui 2 pontos muito próprios para os nossos títulos. Primeiro, utilizar verbo no presente. Mesmo que o evento já tenha acontecido, por exemplo, se a gente fosse escrever esse texto amanhã, quando acabasse o nosso encontro, ou segunda-feira fôssemos postar, é sempre interessante no título a gente manter o verbo no presente, porque o presente ele nos traz uma ideia de que está acontecendo, uma ideia de continuidade,
uma ideia de vivacidade. Ele dá sentido de atualidade. Então, sempre ter um verbo no título e esse verbo está no presente. Então, vamos trazer aqui para uma paróquia de Campo Grande. Hoje nós vamos celebrar missa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, né, Padre Diego? Então, olha, um título bacana, ó. Paróquia Nossa Senhora Aparecida acolhe encontro estadual da PASCOM. O título no presente e traz um chamativo. É um encontro estadual, não é qualquer encontro. Quanto mais palavras que vão agregar valor sem ser adjetivos, vai ajudar para que o nosso título fique coerente. Vamos trazer um outro título para essa nossa notícia. Agentes da PASCOM de Jardim participam de encontro estadual da PASCOM. Olha aí, título, verbo no presente e mostra esse movimento. Percebam como o verbo no presente vai dar uma ideia de movimento? Mesmo que esse texto vai ser postado só amanhã, quando a gente coloca que os agentes participam, ele dá um movimento no leitor, dá uma ideia de que isso está acontecendo e que aquilo é importante. Perfeito. Tranquilo, meus amigos? Perfeito. Alguma dúvida, Bruno? Não, maravilha. Uma ordem para que a gramática do nosso título fique bom. Sempre importante trazer o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Olha lá, sujeito, verbo e complemento. Guardem isso. Sujeito, verbo e complemento. O nosso título, meus amigos, ele vai ficar sempre mais objetivo quando ele for escrito dessa forma. Vindo o sujeito primeiro, o verbo depois e o complemento. Porque, ao contrário, na ordem direta, vai ficar assim muito, muito estranho. Então, vamos fazer os dois movimentos para a gente entender. Vamos usar da forma direta, que é que é justamente o sujeito, o verbo e o complemento. Então, vamos dizer assim, ó, qual que é o sujeito? Os agentes da PASCOM de Campo Grande. Qual é o verbo? Participam do quê? O complemento do encontro estadual da PASCOM. Olha aí, agentes da Arquidiocese de Campo Grande, sujeito, participam, verbo, complemento, do encontro estadual da PASCOM ou do encontro regional da PASCOM. Vamos misturar isso para a gente ver como vai ficar confuso? Vamos colocar assim, ó, encontro estadual da PASCOM recebe agentes de Campo Grande. Não fica estranho? Não parece que está faltando algo? Sem conexão nenhuma. Justamente, quando a gente mistura isso, não dá muita conexão. Então, é sempre importante trazer assim, ó, o sujeito, o verbo e o complemento. Guardem isso no título que vocês vão ser feras. Sujeito, verbo e complemento. Isso vai ajudar muito na composição do nosso título principal. E o melhor, meus amigos, vai chamar a atenção, certo? É importante também, meus amigos, que nós evitemos algumas coisas nos títulos. Isso lá eu sou bem criterioso, eu sou bem chato com isso. Por exemplo, utilizar um título sem verbo. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, agentes de Campo Grande em encontro estadual. Fala alguma coisa? Agente de Coxim em Campo Grande. Fala alguma coisa? Não era mais fácil a gente colocar o verbo? Porque o verbo vai dar movimento. O verbo vai trazer ação. Agente da PASCOM de Coxim participa de encontro em Campo Grande. Traz movimento, traz atualidade e, ao mesmo tempo, traz sentido. Então, nunca façam um título sem o verbo.
Perfeito. Combinado? Depois, artigos definidos ou indefinidos no início do título. O artigo no início do título nunca é bom. A gente vai trazer sempre aquela questão. Primeiro o sujeito, depois o verbo e por fim o complemento. Algo que é muito ruim também, meus amigos, na gramática em geral, não só no título, mas também no texto, é o uso de gerúndio. Evitem o gerúndio. Na gramática, o gerúndio não é bonito. Ele soa ruim para quem lê. Por exemplo, agente de jardim, Pascom de Jardim está participando do encontro em Campo Grande. Para que usar o gerúndio? Não fica mais bonito? Pascom de Jardim participa de encontro em Campo Grande. O gerúndio traz peso à sentença. Então evitem os gerúndios e usem sempre o verbo no presente. E usar no título também ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Não é bom. O título deve ter sujeito, verbo, complemento. O sujeito mostra quem é. O verbo traz movimento, traz ação. E o complemento sempre vai explicar. E algo que é muito interessante, a gente não usar abreviações. Quem conhece abreviação é quem escreve. O leitor não é obrigado a conhecer uma abreviação. Mesmo aquelas que são muito próprias nossas, tipo PE para o padre, IR para a irmã ou para o irmão. Não. No texto a gente pode abreviar, mas no título a gente tem que escrever. Eu vou mudar todos os títulos dos entrevistados. Sabe por quê? O PE, eu ia colocar. Porque assim, ó, o PE, muda lá, quem Bruno. vai saber? Eu e vocês que somos católicos. Quem não conhece o ambiente católico não vai saber o que é PE. E a gente lembra que, como eu comecei a introdução do título, dizendo que o título tem que chamar atenção, o título tem que despertar a curiosidade do leitor para que continue lendo. De repente, você pega uma coisa que você não sabe o que está escrito, você vai querer ler? Você vai pensar, eu não vou perder tempo com isso, não. Ainda mais nas redes sociais, porque na nossa rede social é o nosso dedinho que vai, né? Então a gente não tem paciência para ler. Quanto mais a gente amarrar, melhor para o bom êxito. Certo, meus amigos? Certo. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo mesmo? Tô curioso para ver o texto de Jardim, viu? Vocês estão com uma cara muito boa, que vocês já estão produzindo aí, sim ou não? Olha, algo bem bacana que dá muita visibilidade também nas redes sociais. É um recurso muito utilizado nos sites, mas a gente pode colocar nas redes sociais em itálico, que chama muita atenção. Que é como assim, uma continuação do título, trazendo alguma outra informação. Eu peguei algo do G1 aí, mas a gente vai trazer isso para a nossa realidade. Por exemplo, o subtítulo é como que um desdobramento, um complemento, um reforço daquilo que está no título e que nós vamos desenvolver no texto. Mas ele vai trazer, assim, essa vontade, esse interesse de despertar o leitor para ler aquele restante. O ideal é que a gente tenha algumas palavras-chave que estejam contidas no título, mas que não sejam repetidas no subtítulo. Alguns chamativos no subtítulo. Por exemplo, Pascom de Naviraí participa de encontro estadual da Pascom. Um subtítulo bacana que a gente poderia colocar: realizado em Campo Grande, evento eclesial reúne mais de 60 comunicadores de todo o estado. Completou o título e trouxe curiosidade, porque a gente vai pensar, olha, comunicadores de todo o estado não é qualquer evento. Vai me trazer vontade de continuar
lendo. Completou o título, trouxe algumas ideias e palavras-chave sem repetir as palavras do título. Certo, meus amigos? Dúvidas? Vamos continuar, baixa lá. E aí, minha gente, nós vamos vir, pode descer a partir do texto. Agora nós vamos partir do texto propriamente dito. Eu gosto muito de utilizar para as redes sociais aquilo que nós chamamos de lead no jornalismo, que é como que um resumo de tudo aquilo que a gente quer trazer. Num texto jornalístico propriamente dito, nós vamos ter no primeiro parágrafo um lead, depois nós vamos ter no segundo parágrafo o desenvolvimento e por fim, no desenvolvimento, que pode ter 2 ou 3 parágrafos, nós vamos ter a continuação, a conclusão da nossa notícia. Para as redes sociais, qual que é a minha dica? Que nós condensemos num texto breve o conteúdo do lead. Então, o que é o conteúdo do lead? É responder a essas 4 perguntas. O que, no nosso caso, o encontro estadual da PASCOM. Quem? Os agentes da PASCOM, das dioceses do nosso estado. Quando? Aí a gente coloca os dias. E onde? A gente coloca o lugar. Essas 4 perguntas vão criar um texto perfeito para as redes sociais. Vão ter todas as informações necessárias sem um texto que seja muito longo. Entenda, meus amigos? O que, quem, quando e onde. Se vocês quiserem completar, e isso fica bem interessante, vocês podem acrescentar o como e o porquê daquele encontro. E aí, nesse porquê do encontro, se vocês quiserem trazer a fala de alguém importante para aquele momento, é legal. Por exemplo, pegar uma fala do Dom Dimas, ele falando o porquê é importante a participação desse encontro. Uma aspas dele já é o suficiente para trazer propriedade para o texto. Por quê? Ele é o bispo referencial. Vamos traduzir isso lá para a paróquia, por exemplo. Paróquia vai ter a procissão de Santo Antônio. Que fala que seria interessante para dar propriedade? Ou do pároco, ou de alguém que recebeu uma graça de Santo Antônio, ou alguém que foi beneficiado com algo da paróquia. Tudo isso vai agregar valor. Tudo isso vai trazer ao como e ao porquê daquela realização um sentido que vai prender a atenção e vai traduzir aquela experiência de fé. Lembra que o que está por detrás da nossa produção de conteúdo nas redes sociais é a nossa experiência de fé. Tranquilo, meus amigos? Casando com esse lead, que vai ser propriamente dito o texto das nossas redes sociais, nós vamos trabalhar lá embaixo a foto, que nós mesmos podemos produzir ou podemos confiar a alguém que está conosco. Lembrando que a fotografia que acompanha o texto nas redes sociais deve traduzir tudo aquilo que a gente escreveu. Não podemos ter a foto de um evento quando o texto fala de outro. Por exemplo, a gente não pode ilustrar esse encontro estadual da PASCOM com uma foto da PASCOM lá na paróquia ou com uma foto da PASCOM lá na diocese. A foto tem que ser aqui e traduzir para aquela realidade tudo aquilo que vocês escreveram. Essa sentença é importantíssima para nós. A fotografia complementa e ilustra a notícia. Na fotografia tem que ter tudo aquilo que as nossas palavras não conseguem completar. Uma boa imagem, meus amigos, vai trazer a essência daquele acontecimento. Então é muito importante
a gente sempre usar fotos de alta qualidade, com uma boa resolução, uma foto nítida, uma foto que não comprometa ninguém. Isso é muito importante. E sempre identificar quem tirou. Por exemplo, o Bruno vai tirar a nossa foto. A gente vai colocar lá embaixo. Fotos. Bruno Maia. Pascom, Arquidiocese de Campo Grande. Não sei porque eu ia falar Campinas. Arquidiocese de Campo Grande. Sempre acreditar as fotos é necessário. Alguns cuidados que a gente deve ter, meus amigos, para a seleção dessas fotos. O primeiro, há pessoas em poses ou situações embaraçosas. Por exemplo, muito comum em evento eclesial como encontros estaduais como esse, que eu estou bastante acostumado, encontros estaduais ou encontros diocesanos. Uma foto de alguém se espreguiçando, uma foto de alguém dormindo, uma foto de alguém no WhatsApp. Imagina, você está tentando trazer que o encontro está bom, aí de repente tem alguém dormindo. Ou tem alguém tirando uma selfie no meio da palestra. Aquela foto está contradizendo aquilo que você escreveu. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Antes de publicar, ver se pessoas estão com poses ou situações embaraçosas. Ver se alguém saiu de olho fechado, com a boca aberta. Se há elementos que não deveriam estar ali. Por exemplo, no meio da palestra, no meio da oficina, tem uma garrafa de Coca-Cola. Tem a ver com o ambiente que a gente está tentando traduzir? Logo, a gente tem que olhar isso. O que a gente chama no mundo fotográfico de cenário ou de fotografia. É um retrato que a gente vai eternizar. Então, a gente tem que ter esse feeling, olhar realmente se há elementos que não deveriam estar aqui. E aí eu trago isso aqui que é bastante interessante para a gente. Faça aqui no microfone, pode ser? Vem cá, coragem. Fala o nome antes, por favor. Ana Lisboa, da Arquidiocese de Campo Grande, paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Olha aí, que coisa boa. É lá que nós vamos celebrar, hein? Então, o senhor está colocando a questão de publicação, produção de textos, eu imagino que mais para sites, blogs, mas Para a gente redes também sociais. redes sociais. É. E aí agora fica o meu questionamento em relação ao crédito das fotos. A gente tem ali, por exemplo, no Instagram e no Facebook, um grande número de fotos que a gente não vai conseguir creditar uma a uma as fotos. A gente vai, aí, por exemplo, uma equipe de Pascom, que tem ali 10 pessoas que fotografaram, a gente acredita isso na legenda, a gente vai colocar isso. Como é que a gente faz essa questão de crédito de fotos em Instagram e Facebook? Se você conseguir creditar pessoa a pessoa, melhor. Se você não conseguir, você coloca Pascom paroquial. Ou até mesmo divulgação. Mas o autor precisa ser identificado. É importante. Tá. Então, na grande maioria das vezes, Pascom paroquial. Pascom paroquial. Certo? É bem interessante isso. Tem que acreditar. Tem um autor. Uma coisa que eu acho deselegante é quando você tem um evento da paróquia e aí a pessoa, ou, por exemplo, um acampamento, alguma coisa assim que a paróquia faça. Aquele lá não tem muito acampamento lá em São Paulo, né? Aqui tem bastante. Mas... Tem bastante na minha diocese. Ah, tem lá? Tem. Que legal. E aí a pessoa tira as fotos e ela não marca a paróquia. Eu acho isso muito deselegante, padre. Tá Entendeu? bom. Porque você não tá... É um evento da paróquia. Nós já vamos trazer. Entendeu, Então, Racine? Eu acho isso muito deselegante, pessoal. Ô Bruno, marca, né? completando a sua questão e trazendo esse elemento que o Bruno nos trouxe, que pode ir para o acampamento, mas pode ir para qualquer outra pastoral em movimento. Nós que somos da Pascom, e meus amigos, vocês que estão aqui, é importante a gente ter noção. Eu gosto sempre de dizer lá no nosso regional que a Pascom tem a vocação de abraçar. Guardem isso. A Pascom é aquela pastoral que lá na paróquia ela vai abraçar as outras pastorais, os outros movimentos, as outras comunidades, os serviços eclesiais e trazer todos para a comunicação pastoral.
O nosso documento 99, que nós vamos estudar no nosso encontro, ele vai traduzir esse abraço que eu digo como a PASCOM é uma pastoral transversal, ou seja, uma pastoral que abarca todas as outras. Então é missão da PASCOM cativar as pastorais, os movimentos e trazê-los à responsabilidade. A partir do momento, para que chegue o momento que tudo que aconteça na paróquia, independente que seja a distribuição de marmitas da pastoral de rua, seja a missa de encerramento de um acampamento, seja o ECC, qualquer que seja, quando alguém pensar em fazer uma publicação, marcar a paróquia, porque é missão de todos evangelizar por meio das redes sociais. E é a PASCOM que vai trazer essa dimensão para a paróquia. Naturalmente, nem todas as pastorais, movimentos estão abertos a isso. Mas nós, enquanto PASCOM, não podemos nos cansar de semear. Vamos lançar as sementes. Quem vai fazer dar frutos é Deus. Perfeito. Mas nós temos que ter essa missão de continuar a semear. Legal. Obrigado. Vem aqui no microfone, meu amigo. Quero ouvir a Diocese de Jardim. Só falo o nome. Nome diocese. EticaCast. EticaCast, sou Luiz Paulo, sou da Diocese de Jardim. Acho importante a indagação da nossa companheira agente PASCOM, também aqui de Campo Grande, quando ela menciona a questão das fotos. Lá na nossa diocese, a gente sempre usa o termo agente de PASCOM quando ele tira a foto, porque a gente tem o setor setorizado de fotografia já. Perfeito. E é importante dar o crédito, igual o senhor falou. A gente coloca também quem redigiu o texto da matéria, todo no contexto, lá coloca quem fez o texto e quem fez as fotografias para dar crédito à pessoa também, para incentivar ela a participar também da PASCOM. Isso a gente tenta fazer com todas as paróquias. Eu sou coordenador diocesano, então assim, com as 13 paróquias a gente tenta ter esse trabalho todo. Ter as PASCOMs paroquiais, elas encaminham a matéria para a gente e a gente pergunta, quem que redigiu o texto? Quem que fez as fotos? Para a gente mencionar, porque isso incentiva aquela pastoral para trabalhar mais e para levar a boa notícia. Perfeito, é esse o caminho. A pastoral da comunicação como agente integradora da comunhão. Vocês estão fazendo comunhão nas 13 paróquias da Diocese de Jardim. Isso é comunicação, isso é comunhão. O mesmo reflexo que vocês estão tendo lá é que a Diocese de Coxim, juntamente com todas as outras dioceses, devem ter para com o Regional Oeste 1. E, ao mesmo tempo, cada uma das 13 comunidades devem ter também, das 13 paróquias, na verdade, devem ter com as suas comunidades, com as suas pastorais, com seus movimentos, para que a gente possa retomar isso que eu trabalhei com a nossa amiga de Campo Grande, com o Bruno. O quê? A comunicação como vocação do abraço. É trazer toda a igreja à responsabilidade da comunicação pastoral. Que nós sabemos que, de modo mais intenso, acontece nas redes sociais. É claro que nós temos trabalhos no rádio, na TV, nos jornais, nos próprios murais das paróquias. Mas qual é a grande janela hoje para as paróquias e dioceses serem comunicadas? São as redes sociais. É interessante, padre, também aproveitando já o tempo, a gente está aqui esse bate-papo, acho importante falar. Quando a gente faz as coberturas de fotos solenes, de missas, e a comunidade em si, ela já pergunta para a gente. Quanto que vai ser postada a foto? Aonde que vai ser colocado? As pessoas querem se ver. Já querem saber, porque eles sabem que a gente coloca na rede social da diocese e também da catedral, lá, que é a mãe da nossa diocese, né? Mas se você pensar também nessa questão de marcar as pessoas, ou a paróquia e tal, você quer que a mensagem chegue a maior número de pessoas. Bravo. Automaticamente, se você me marca, eu vou repostar. Não é? Você vai repostar. Então, quanto mais pessoas repostarem, melhor. É uma responsabilidade. O engajamento é melhor. O engajamento vai melhor. Bravo, perfeito. Com certeza. Esse é o caminho. Comunhão. Não se faz comunicação sozinho. Já frisei isso, acho que umas 2 vezes, não é? E que a gente continue frisando isso. Vamos marcando, vamos repostando, e tudo isso vai fazendo com que o evangelho seja anunciado. Sim. Obrigado, padre. Certo, meu caro? Obrigado. Mais alguma dúvida, meus amigos? Então venham. Nossa companheira, nossa amiga da PASCOM, da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Eu sou a Neia, Neia. da paróquia Nossa Senhora das Graças. Você me fugiu de mim, né? Ah, você não é da paróquia Nossa Senhora da Eu Conceição tinha Aparecida? chamado você no WhatsApp pra gente gravar antes aqui do padre, você nem me respondeu ainda. Agora você vai passar olha um lá. bico aqui. É que eu estava tão. Eu estou com tanta sede que eu estava bebendo o que o padre estava falando lá no Perfeito. início. Então vamos lá. Então, assim, com relação a essa parte das fotos mesmo, o que é pedido para gente é para postar algumas fotos, não todas do evento. A gente tenta fazer essa seleção. Porém, muitas pessoas que participam daquele momento, daquele rito, que elas aparecem nas fotos, elas ficam enlouquecidas quando vai postar a foto. Então, assim, como seria essa seleção? Eu poderia, como fazer isso? E explicar também, né, dar uma boa resposta para as pessoas. Neia, essa seleção, ela tem que partir do coração. Do mesmo modo que as pessoas não terão paciência de ler um texto de 5 parágrafos, e por isso que eu foquei naquele lead para a gente fazer de 1, no máximo 2 parágrafos, os textos para as redes sociais, as pessoas não vão ter paciência para ver mais de 20 fotos. Então, o ideal é que a gente selecione ali de 7 a 13, 15 fotos estourando de cada evento, não mais que isso. É melhor menos para que esse menos se torne mais. Só que isso vai aumentar a nossa sensibilidade, a nossa responsabilidade de trazer fotos que realmente traduzam o espírito daquilo que nós estamos vivendo. É claro que a gente não vai tirar só 15 fotos. No mínimo a gente tira umas 200. Mas nós vamos ter que sentar e selecionar essas fotos. E tentar trazer aquelas que realmente traduzem aquela experiência que nós escrevemos no texto e que nós vivemos enquanto comunidade. O que eu comecei a dizer das fotos? As fotos complementam o nosso texto. As fotos vão trazer aquela sensação que a nossa escrita não conseguiu traduzir. Então é sensibilidade. É claro que a gente não pode estar amarrado à expectativa dos outros. A gente precisa postar aquilo que é necessário. As pessoas querem se ver, isso é natural, mas a gente não pode deixar com que isso seja o nosso filtro, porque não adianta nada a gente postar lá 100 fotos, como tem paróquias e dioceses que fazem, e ninguém vê. E às vezes são fotos uma igualzinha à outra. Então é ter essa sensibilidade. Certo. Outra pergunta que eu venho trazendo das comunidades, porque a nossa paróquia é a primeira vez que a gente está trabalhando com a pastoral paroquial. E aí as comunidades, cada comunidade tem o seu Instagram, tem a sua página, que acabava que não enviava essas fotos para a página paroquial. Inclusive tinha várias páginas da paróquia Nossa Senhora das Graças. Então aí a gente conseguiu fazer uma formaçãozinha para poder estar passando isso para as demais comunidades. E a gente conseguiu também com que todos eles possam estar compartilhando com a página, porque daí aceita, no momento lá eles compartilham com a gente consegue postar automaticamente no Instagram. A dúvida com relação às comunidades é que eles me perguntaram assim, com relação às fotos, por exemplo, a gente não vai estar tirando a acessibilidade ou o profissional que está ali no particular tirando as fotos daquilo que a gente está, como que eu vou te explicar? Está acontecendo o rito da missa. Eu tiro as fotos de todos os momentos ali. Porém, tem um fotógrafo particular, por exemplo, de um batismo. E aí, eu tiro aquelas fotos, eles achavam que eu estava tirando o trabalho, o emprego dele. O nosso foco é a comunicação pastoral. Então, assim, depende muito da cultura também, da onde se vem, né? Então, assim, eu tentei explicar o melhor possível, não sei se eu consegui, né, chegar no coração da pessoa, mas a gente tem tentado muito estar unificando
todas as comunidades, para estar passando a melhor informação. E esse trabalho mesmo do texto é muito importante para a gente, porque eu muito faço as fotos e tenho uma dificuldade com texto terrível. E olha, não é difícil, a gente só precisa parar. Vocês Né? vejam, responder essas 4 ou 5 ou 6 que eu passei mais 2, basiquinho, vocês vão fazer agora. Tá bom. Certo, meus amigos? Obrigada. Então, olha, quanto tempo, Bruno, nós vamos ter para a oficina? Padre, quem dita o rumo de tudo isso aqui é o senhor. Sou eu, A gente olha só lá. Hein? obedece ordem aqui. Então, ó, agora é 16h29. Nós temos até 16h45 para redigir. Ai, meu Deus, é verdade, tem o fuso horário. Olha, obrigado. Agora, 15h30, certo? Que horas é o lanche do nosso encontro, vocês sabem? Às 16? Então, ó, nós temos até às 15h45 para terminar, conversar, e às 16 a gente vai tomar lanche. Combinado? Se alguém tiver alguma pergunta ainda queira fazer, pode vir aqui, fica à vontade. A pergunta assim, depois a gente mexe. Pode vir, meu cara. Eu mesmo tenho várias perguntas, Padre, Então mas vamos. depois a gente fala aqui nos bastidores. Pode falar, tudo bem? Prazer. Bom, meu nome é Marcos Hermínio, sou do Santuário Diocesano São Judas Tadeu. Padre, voltando ao assunto em relação à produção de texto, né? E inclusive até uma palestra que o senhor trouxe sobre a inteligência artificial, falar com a sabedoria do coração. E nós sabemos que cada dia que passa, as plataformas, né, praticamente o recurso que muitas das paróquias e igrejas têm, que são as redes sociais, para apresentar a sua evangelização, ela tem os algoritmos cada dia mais eficientes, né, e analíticos. Bravo. E nós temos algumas situações que são assuntos que, teoricamente, essas plataformas entendem como assunto sensível. Por exemplo, aborto, até própria a palavra morte. Eu pergunto pro padre, como produzir um texto que a gente consiga, talvez, não sei se a palavra correta seria burlar, mas fazer com que a gente consiga o mesmo engajamento, né, do que um texto comum que não tenha, digamos, essas palavras que entram no blacklist das plataformas. É utilizar a sabedoria do coração, colocar aquilo no contexto necessário para a evangelização. Não tem outro caminho. Em uma das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco dizia aos jornalistas que eles, e aí eu transfiro isso a todos nós enquanto PASCOM, precisamos gastar as solas dos nossos sapatos. O que o Papa quer dizer? A comunicação ela só tem sentido quando ela é feita na realidade. Eu posso, de dentro do escritório, falar da PASCOM de Campo Grande, mas se eu ir até a PASCOM de Campo Grande, eu vou poder escrever muito melhor. Então, ir à realidade, experimentar aquela realidade, mesmo que seja sensível ao algoritmo, nós conseguiremos traduzir de um modo leve, sensato e que abrace a nossa fé. É somente a sabedoria do coração que vai nos dar isso. Nenhum algoritmo vai poder nos proporcionar esta sensibilidade. Eu digo isso porque recentemente a gente teve até o caso do Frei Gilson, né? Sim. Que ele teve as redes suspensas, né? E as plataformas elas explicaram que foi por um erro pelo conteúdo de texto, inclusive não foi nada do que foi dito, nada do que foi um mal entendido das plataformas. Mas esse é o nosso conteúdo de fé, a gente não pode fugir dele. Né? Muito obrigado. Inclusive foi essa a resposta do Frei Gilson, não foi? Exato. Foi. Obrigado. O sucesso na nossa produção pastoral é consequência da nossa fidelidade ao Evangelho e à missão que nós recebemos, de comunicar o reino de Deus. A igreja exige para evangelizar. Ela existe para evangelizar. E a nossa vocação de comunicadores pastorais é levar essa vida plena em Jesus Cristo para todas as pessoas, a partir daquilo que é próprio da Páscoa. Então, isso deve nos guiar. E não o sucesso do algoritmo. Porque se nós nos rendermos ao algoritmo, há um sistema por detrás.
Perfeito. Quando o Papa Francisco se preocupa com as inteligências artificiais, e ele tem se preocupado muito, não só na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. No dia 1º de janeiro desse ano, para o Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco também fala das IAs. Em alguns momentos com a ONU, ele pôde falar também. Por que ele retoma esse pensamento das IAs? O Papa diz assim, ó, por detrás das IAs não há neutralidade. Tem um objetivo, e esse objetivo é financeiro. Então, o que o Papa está pedindo para as Nações Unidas? A regulamentação das IAs, porque hoje não tem nada juridicamente no mundo Perfeito, que regule as IAs. É verdade isso aí. E o Papa Francisco é a única voz que clama de fato no deserto do mundo para com os abusos que as IAs podem gerar para a humanidade, seja na fabricação de guerras, no armamento bélico, Claro. seja em todas as questões de ridicularizar alguém. Então o Papa ele é muito enfático. O que ele está pedindo? Alguém tem que se responsabilizar pelo conteúdo produzido. Perfeito. Não pode, as IAs e as redes não podem ser um campo sem lei. Justamente por conta disso. Para que a gente não transforme todas essas potencialidades em perigos. Entendi. Entende? É, realmente, e há uma coisa que me preocupa muito, mas E que isso eu deve daria um nos podcast. preocupar. De fato, olha, Daria um podcast. você poderia propor, e aí a gente pode pensar no podcast, Claro. sobre o dia, sobre a mensagem para o Dia Mundial da Paz, para ver essa preocupação do Papa para com a regulamentação das IAs. É muito interessante. Não, tem muita coisa a Inclusive, falar. ele joga essa responsabilidade, ele fala assim, olha, as universidades, os centros de estudos têm que refletir as IAs. A gente não pode deixar com que as Big Datas estejam por detrás de tudo isso e só ganhem com isso. Não há neutralidade. Tem um objetivo. E esse objetivo ele pode ser exercido em detrimento de muitos. Entendi. Entende? Padre, vamos dar um seguir. Meus amigos, já passou do horário. Quem vai primeiro? Naviraí, Coxim, Jardim ou Campo Grande? Decorei, ó. Eles podem ler, aí na edição a gente coloca. Pode ser. Aí depois você me manda, por favor. Você consegue recuperar o meu número lá no grupo? Porque aí se você me mandar, eu consigo ir por lendo favor. aqui no meu celular. Pode ser? Aí depois eu passo para o grupo. Aí o senhor me manda. Aí, minha gente, peguem o meu telefone lá no grupo e já me mandem no particular. Coloca o nome de vocês, a diocese e o texto. Quem fez escrito, como a senhora, pode tirar foto e mandar, não tem Por problema. favor. Bom, nós da Arquidiocese... Meus amigos, vamos prestar atenção aqui, ó. Vai lá, desculpa. Representando a Arquidiocese, aí tem a paróquia Nossa Senhora da Aparecida, da Tamandaré, Conceição Aparecida da Tamandaré, a Nossa Senhora das Graças, né, e o Santuário Diocesano São Judas Tadeu. Perfeito. Nós fizemos um texto puxando com a fala inicial do nosso arcebispo Dom Dimas, né? Inclusive é o que puxa o título. O título é Encontro da Pastoral da Comunicação Regional Oeste 1 é retomada após 8 anos com foco na comunicação evangelizadora e inteligência artificial. Aí o subtítulo é Renovação e Aprendizado, comunicadores católicos se unem para fortalecer a missão evangelizadora. Seguindo o texto. Após 8 anos de pausa, a Pastoral da Comunicação Pascom da Regional Oeste 1 realizou um novo encontro em Campo Grande, no Colégio Marista, marcado por reflexões sobre a importância da comunicação na evangelização. Desculpa. Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo da cidade de Campo Grande, expressou sua satisfação ao compor a mesa. É uma alegria ver a Pascom reunida novamente após tanto tempo. A comunicação é essencial para levar a mensagem de fé. Fecha aspas. O evento teve a participação do padre Tiago Barbosa, assessor da CNBB Sul, que conduziu uma oficina de produção de textos para as redes sociais, destacando o papel da comunicação como uma experiência de fé. Durante a gravação do podcast EticaCast, padre Tiago reforçou, abre aspas, mais do que fazer propaganda, nossa missão é transmitir a fé de forma autêntica, seja por meio de textos ou imagens, fecha aspas.
Além da oficina da elaboração de texto, os participantes puderam também se aprofundar nos temas de inteligência artificial e seus mecanismos, ChatGPT e fotografia religiosa, edição de vídeos e imagens. Dentre as paróquias presentes, Nossa Senhora da Conceição Aparecida da Tamandaré e Nossa Senhora das Graças e Santuário Diocesano São Judas Tadeu de Campo Grande foram de destaque, mostrando comprometimento com uma comunicação eficaz e evangelizadora. O encontro regional da PASCOM não apenas marcou o retorno de uma importante iniciativa de formação e troca de experiências, mas também reforçou o papel central da comunicação na evangelização. Se interessou ou quer saber mais sobre... Aí é o CTA, né, chamando para ação. Se interessou ou quer saber mais sobre a pastoral da comunicação, procure uma paróquia ou um coordenador de PASCOM. Legal. Perfeito. Duas considerações. E aí, se vocês quiserem fazer, depois me mandar, eu vou ajudando vocês. Talvez diminuir um pouco o título. O título está muito grande. O título menor é sempre bom. Quanto menor o título, e completo naturalmente, melhor para chamar atenção. Lembra, o objetivo do título é chamar atenção. Para as redes sociais, o texto está incrível. Vocês pegaram o chamativo da fala do bispo, que é necessário. Eu falei, lembra no como você pegar a frase de alguém que é propriedade naquilo, você traz mais propriedade para o seu texto. Então, esse texto está perfeito, mas para as redes sociais eu ainda daria uma enxugada. Ele está perfeito para o site, mas para as redes sociais seria melhor enxugar ele um pouco mais. Façam isso juntos e me mandem. Mas está perfeito. Inclusive, eu sugiro vocês revisarem e enviarem para o site e para as redes sociais da Arquidiocese de Campo Grande. Tá bom? Parabéns, gente. Uma salva de palmas para eles, ó. Algo que Campo Grande fez, e fez de um modo assim, com muita maestria, e que é interessante, é pegar alguns ganchos. Percebamos. Eles pegaram um gancho da fala de Dom Dimas, e a partir desse gancho, desenvolveram todo o texto. Isso é importante porque traz propriedade, traz referência e desperta curiosidade no leitor. O objetivo do texto é fazer com que o leitor seja fiel até o fim. Sim. Lembrando que ninguém mais tem paciência para ler. Então, quanto mais enxuto e quanto mais criativa a escrita, melhor para fidelizar o leitor. Certo? Perfeito. Parabéns, Arquidiocese. Vamos? Coxim? Coxim. Coxim fez uma seleção Olha ampla lá. entre os participantes. Vamos lá. Sávia. Isso. Você chegou a mandar para mim no WhatsApp? Não. Sim, enviei. Já vou pegar aqui. Vai lá, Pode Sávia. começar? Pode. Bem, eu fiz um texto mais curto, mais enxuto, com as informações que eu achei mais relevantes e que possam chamar mais a atenção do leitor. O título é Diocese de Coxim marca presença em encontro estadual da Pastoral da Comunicação. O encontro aconteceu nos dias 19 e 20 na cidade de Campo Grande, MS, e contou com a participação de agentes de todo o estado. O evento tratou de temas relacionados à tecnologia e à humanidade na atuação da Pastoral da Comunicação, PASCOM, e reforçou a importância da proximidade como principal meio para um diálogo eficiente com a comunidade. Foram realizadas oficinas onde os participantes puderam implementar atividades práticas nas áreas de fotografia religiosa, edição de vídeos e imagens, inteligência artificial e seus mecanismos, ChatGPT, e elaboração de textos para as redes sociais. Representaram a Diocese de Coxim as agentes Ana Helena, Amanda e Célie, da cidade de São Gabriel do Oeste, Sávia, da cidade de Figueirão, e o assessor diocesano da PASCOM, Padre José da Silva. Perfeito, Uau. não tem consideração nenhuma. Salva de palmas. Sávia, continue assim. Percebamos, olha, a Sávia, ela não colocou o subtítulo. E tá tudo bem. Lembra que eu disse que o subtítulo era totalmente opcional? O que é interessante é o título e o conteúdo. Parabéns. E agora, gente, vai ser Jardim ou Peraí. Naviraí. Naviraí, eu ia falar Navaraí. Naviraí. Então vamos Jardim. Jardim me mandou também? É o final 73? Olha aí, vamos lá.
Bom, vamos começando com o título, né, padre? Agentes da PASCOM da Diocese de Jardim participam do Encontro Regional de Formação Oeste 1. Bravo. Comunicadores da Diocese de Jardim estão presentes no Encontro Regional da PASCOM, que acontece na Escola Marista de Campo Grande nos dias 19 e 20 de outubro, acolhidos por Dom Dimas, arcebispo da Arquidiocese local. O evento conta com a presença do Padre Tiago Aparecido de Souza Barbosa, de Marília, São Paulo, que enfatizou que a PASCOM é uma vocação de cada um de nós, e reúne comunicadores da Diocese de Coxim, Naviraí, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Um momento importante de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da comunicação pastoral. PASCOM, levar a boa nova a todos. Perfeito. Título enxuto, texto enxuto. Ótimo. Só uma questão mais redacional, que ali eu colocaria assim, ó. E reúne comunicadores das dioceses de, aí eu colocaria Coxim, Naviraí, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, vírgula, e da Arquidiocese de Campo Grande. Só. De resto tá perfeito. Parabéns. Obrigado, padre. Legal. Fica tranquila. Fica tranquilo. A gente vai fazer um bate-papo aqui. Vem cá. Então, bora. Só fala o seu nome antes. por favor. Meu nome é Aline, eu sou da Diocese de Naviraí, da paróquia São Vicente de Paulo e também participo da comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Olha aí, ótimo. É nossa primeira... Vou bater um bate-papo. Bora. É a minha primeira formação como PASCOM. Legal. Sou nova também na caminhada da fé, estou aí participando, é a minha primeira formação. Nós viemos em 4, um pouquinho, a gente dividiu as oficinas para a gente poder trazer informações para nossa paróquia, que é o nosso maior intuito aqui. Perfeito. E assim, eu escolhi assim, né, o texto, porque eu tenho uma grande dificuldade, gosto muito de falar, inclusive trabalho muito com comunicação, mas eu tenho essa grande dificuldade de texto. E hoje eu aprendi muito com o senhor, e muitos fatos também assim que o senhor colocou aqui, que hoje a gente não coloca ainda na nossa paróquia, mas com certeza quando eu chegar lá a gente vai fazer uma reunião e vamos colocar tudo em prática. Lógico assim que tudo a gente vai melhorando, tem que melhorar, né? E assim, hoje eu aprendi muitas coisas assim. Eu estou como ela, com sede, muita sede. Perfeito. Então assim, hoje eu aprendi muito, estou muito feliz. Por estar aqui participando, meu primeiro podcast, Olha, que chique. tô me sentindo até importante. Mas não, você é importante. Claro, Você é uma claro que a senhora é comunicadora do importante. reino. Então, e assim, todos os pontos que o senhor colocou aqui, anotei tudo, eu estava ali anotando, não estava fazendo o texto, eu estava anotando tudo, porque assim, quero sim pôr em prática tudo que eu aprendi hoje, agora, e vou aprender ainda nessa formação, e que seja a primeira de muitas, né? Amém. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu não Claro, fiz perfeito. texto, Uma mas salva de palmas. E muito amiga, obrigada. você chegou com o teu exemplo na essência do que é ser PASCOM. Exatamente. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa querer saber, se abrir a aprender. É isso. É como Jesus fala, né? Ele não escolhe os que estão preparados, mas sim os que estão dispostos. Exatamente. Mas eu estou Então, aqui olha, disposta. Esteja disposta, se lance de fato naquilo que você tenha mais dificuldade, porque juntando com os dons dos outros, vocês vão poder potencializar e assim a PASCOM da paróquia crescer. Exatamente. Parabéns, Muito viu? obrigada. Seu testemunho não só termina, mas fecha com chave de ouro Muito todo o obrigada. nosso objetivo do podcast. E, padres, eu nunca termino um episódio, e a gente sempre deixa esse minutinho final, ainda mais sendo uma presença de sacerdote, com a bênção final. Então, se quiser falar direto para a câmera, para a gente encerrar. Para encerrarmos então o nosso podcast, agradecendo o Bruno, agradecendo o Mário, agradecendo esse povo bonito, esses agentes de PASCOM de Naviraí, de Campo Grande, de Jardim e de Coxim, eu rogo sobre cada um de vocês, sobre a intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, e do Beato Tiago Alberione, o apóstolo da comunicação,
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cresçamos na fé, na comunicação, na comunhão e no amor, sendo fiéis a Jesus que nos chamou e à evangelização da igreja que quer precisar de todos nós, da nossa comunhão. Sejamos paz sempre com o coração. Valeu, gente. Tchau, tchau.